Agora ficou muito mais fácil fazer as configurações de agente do CloudWatch nas suas instâncias EC2. Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que mudou e nós vamos fazer uma configuração aqui do zero na AWS. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos falar aqui sobre um assunto bem específico. Vamos fazer uma configuração de algo novo que há alguns dias, uns 10, 15 dias, eu percebi que teve uma mudança aqui no console da AWS. Eu achei bem interessante e já estava na fila aqui para gravar esse vídeo e mostrar para vocês como que ficou muito mais fácil agora fazermos configurações de agente do CloudWatch nas nossas instâncias EC2. Quem aí já fez configuração de um mês para trás, né, de agente do CloudWatch, como que acontecia antes, né? A gente tinha que acessar uma instância Windows ou Linux e através de linha de comando ali fazer as configurações. Eu acho que no Windows dava para fazer via MSI, né, um executável ali do Windows, mas em Linux a gente tinha que fazer ali via terminal. Não era nada complexo, nada muito difícil, mas você tinha que acessar a terminal, executar alguns comandos ali para fazer a configuração do agente do CloudWatch, se você precisasse, por exemplo, coletar métricas que não vem por padrão, como métricas de memória, algumas métricas de disco, né? Se você quisesse coletar logs de uma instância, de alguma aplicação que está rodando ali na instância e jogar esses logs no CloudWatch, você precisava fazer essa configuração para que o agente do CloudWatch existisse na máquina e fizesse isso, né? Jogasse as métricas ou os logs dentro do CloudWatch. Então, como era feito antes, a gente tinha que acessar via terminal as instâncias, Linux, Windows, dava para através do executável, né, fazer esse procedimento, mas de qualquer forma você tinha que acessar o seu Windows ali, baixar a aplicação e fazer o procedimento manual, por assim dizer. E aí agora você consegue fazer, né, quase que não, né, 100% desse procedimento através do console de uma forma automatizada, através do Systems Manager, e ficou muito mais fácil, ficou interessante. Eu não sei se essa opção substitui 100% dos casos, eu não parei para pensar nisso, mas eu acredito que sim, onde você consegue fazer tudo isso aqui agora pelo console. Então, vamos aqui para a tela do computador já para a gente fazer essa configuração. Eu vou subir uma instância EC2 aqui para que a gente possa começar o procedimento aqui do zero, tá? Então vamos subir aqui um web server. Esse cara vai ser um Ubuntu, pode ser um T2 Micro, que não vai fazer diferença, né? Tipo de instância. Não vou usar a chave. Vamos colocar aqui na AZA. Habilitar o IP público aqui não vai fazer diferença essas questões aqui pra gente, tá? Eu vou selecionar um security group que eu tenho criado aqui, também não preciso me preocupar com isso. Disco também não, a ideia é que é só subir uma instância com uma role vinculada, tá? Então você vai subir uma instância, poderia testar no Windows também, ou outra distribuição Linux aqui, vou pegar o padrão. E aqui eu já vou atachar uma role, porque se eu fizer isso depois, pode demorar um pouco para a AWS reconhecer essa role aqui. Como a gente quer passar rápido aqui, sem muita enrolação, eu já vou vincular uma role e eu vou mostrar para vocês o que tem nessa role aqui, tá? Se você não tem nenhuma role criada aí na sua conta, você pode vir aqui nesse botão e criar uma role nesse momento. Vamos até fazer isso juntos. Então seleciona aqui a EC2. Posso marcar, vamos marcar aqui EC2 for Systems Manager. E ele já me entrega essa policy vinculada, tá? Ou eu poderia também vir aqui só em EC2. E aí eu ia selecionar a policy ali de SSM. Na verdade ela vem selecionada aqui, né? Então podemos deixar dessa forma também. E colocar aqui, vamos chamar de EC2 role. Aí você vai colocar o nome por padrão que você costuma utilizar aí na sua conta. Beleza. Criamos a role, eu venho aqui, dou um refresh, essa role vai aparecer aqui, EC2 role, vinculei na minha instância e eu vou subir a minha instância EC2. Beleza, instância criada. Tá aqui a minha instância pending. Estamos com a nossa instância rodando. E a opção agora que aparece é essa aqui, olha só que interessante. Isso aqui não aparecia antes. Tá? Isso aqui, pelo menos, eu percebi há poucos dias para cá, não sei exatamente quando isso foi lançado,
Não pesquisei, mas o ponto é que é uma configuração nova, uma possibilidade, uma funcionalidade nova aqui de integração entre EC2 e CloudWatch que facilitou muito as questões. Depois a gente vai explorar essa flag aqui, essa possibilidade. Então, quando eu venho aqui em Detailed Monitoring, eu consigo habilitar a granularidade de 1 minuto aqui diretamente pelo console, tá? Só que não vai fazer tanta diferença aqui nesse caso. Na verdade, já vai. Já vai. Para as métricas que já existem, já são coletadas por padrão, ele já vai aumentar a granularidade para 1 minuto. Eu não estou vendo nada aqui porque é uma instância que eu acabei de criar, então não tem nenhuma métrica dela aparecendo ainda, tá? Mas daqui a pouco, daqui a alguns minutos aqui, a gente já vai conseguir ver que informações de CPU, por exemplo. Eu sei que a instância tá... Se eu pegar os logs aqui, ó, pegar um screenshot da instância, então a instância já subiu, tá certinho aqui na tela de login, tá 100% funcional a nossa instância EC2. E a parte mais interessante é essa aqui, ó. Então a gente habilitou o monitoramento detalhado, tá? Lembrando que é uma funcionalidade que tem custos adicionais, porque o padrão de granularidade é de 5 minutos, tá? Aqui no CloudWatch, você reduz isso, né? Aumenta a granularidade, reduz o tempo para 1 minuto. Então você paga mais por isso. E a opção mais interessante é essa aqui, ó, Configure CloudWatch Agent. Isso aqui ficou sensacional e é sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então aqui, através de steps guiados aqui no console, né, você consegue instalar o agente do CloudWatch e já habilitar as métricas que você quer coletar por aqui. Então, se você dá um Next, ele vai validar se o agente do SSM está instalado na sua instância. Ele precisa estar instalado porque é o SSM que vai por trás fazer todo esse procedimento aqui para você. Tá? Então, a sua instância tem que ter um agente do SSM. As distribuições Ubuntu, Windows, vêm com o agente do SSM instalado aqui as distribuições, né, as imagens oficiais do Marketplace da AWS já vem. Se você tem uma imagem customizada, alguma imagem que não tenha o agente do SSM, primeiro você precisa instalar. E aí aqui justamente nesse passo, ele vai mostrar que o agente está offline. E aí nesse passo 2 aqui, você vai verificar que o agente do SSM está offline e você teria que instalar esse agente. Aqui ele vai validar se a instância tem as permissões suficientes para fazer o procedimento de instalação e configuração do CloudWatch Agent. E aqui apareceu que nós não temos permissões suficientes para fazer isso, né? E aqui ele dá uma recomendação interessante, ó, de você... Nós recomendamos vincular a role da sua instância as seguintes policies: Amazon SSM Managed Instance Core e essa CloudWatch Agent Server Policy. Essa aqui nós já vinculamos, né, no momento da criação da role lá. Se eu abrir a minha role aqui, vinculada na instância, eu já tenho essa aqui, que é justamente a role que me permite acessar a instância via Session Manager. Então, se eu venho aqui no Session Manager, dou um Connect, eu consigo acessar a minha instância porque a role vinculada à instância tem essa policy. Então eu consigo fazer isso, olha só, já estou aqui dentro da minha instância. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a fonte, já estou aqui dentro da minha instância, olha só. Vamos dar alterar o usuário para o Ubuntu aqui, ó. Estou dentro do diretório padrão do Ubuntu, acessando a minha instância. Então, o que nós precisamos, deixa eu abrir a role aqui, EC2 role. Eu tenho essa Policy Managed Instance Core. Então, tá vendo que ele passa quais actions estão faltando. Então, o que a gente está vendo aqui são as actions. Eu poderia criar uma policy customizada com essas actions, tá? Então, eu poderia vir aqui criar uma policy inline, por exemplo, atachar uma policy que eu já tenha criado anteriormente, ou eu poderia vir aqui e criar uma policy inline, né, selecionando aqui os serviços que eu quisesse. Aqui em Actions eu passaria aquelas actions que ele me mostrou aqui, tá? Ou eu posso, né, atachar essa policy aqui da própria AWS, que ela já vai me entregar tudo isso que eu preciso. Então, deixa eu cancelar isso aqui. E eu vou em ADD Permissions, Attach Policies e pesquiso por essa policy, que é a CloudWatch Agent Server Policy. Se eu vinculo aqui, observa só, se a gente abrir aqui o documento dessa policy,
eu tenho aqui as actions que ele me pede. Olha só, CloudWatch Put Metric Data. É a primeira aqui que aparece. EC2, Describe Volumes. EC2, Describe Tags. Tá aqui, ó. Describe Volumes, Describe Tags. Logs, Put Log Event, Describe Log Streams. Então, todas essas actions aqui de logs, elas estão aqui também nesse conjunto aqui de actions de logs dentro dessa policy. Então, por isso que você ter essas duas aqui é suficiente para o caso aqui. Eu já vinculei essas policies na minha role, a minha role já estava vinculada na instância, então, teoricamente, o procedimento é esse. Se eu volto aqui, eu vou precisar de dar um cancel, né? Porque se eu dou um previous e um next, ele continua não reconhecendo, não tem nenhum botão de refresh aqui. Então, vamos dar um cancel. Vou aqui em Monitor e Configure. Vamos repetir o procedimento. Agente do SSM instalado, validou as permissões, agora sim ele mostra que as permissões são suficientes. Vou avançar para o Step 4 e o que ele está me dizendo aqui? Que ele não encontrou o agente do CloudWatch, que é justamente o que a gente quer instalar. O procedimento que nós estamos fazendo aqui é instalar o agente do CloudWatch e depois configurar as métricas que nós queremos coletar como métricas customizadas. Então vamos clicar nesse botão, Install CloudWatch Agent, e aqui que a questão toda acontece, porque esse procedimento anteriormente ele era feito manualmente, a gente tinha que acessar o servidor, né, e ali na unha fazer a instalação. Agora, literalmente com um clique de um botão, você instala o agente do CloudWatch, se você tiver feito os passos anteriores da forma como nós fizemos aqui, você tem isso feito aqui em poucos segundos. Então, eu tenho agora o agente instalado e na próxima etapa, olha só que interessante, eu já vou, através de uma interface gráfica aqui, através de um console, né, configurar as métricas que eu quero coletar. Então, memória, por exemplo, se eu marco aqui o contexto de memória, olha só o tanto de métrica que eu tenho disponível aqui. Então, quantidade de memória ativa, quantidade de memória disponível, percentual disponível, percentual de utilização, quantidade de memória utilizada, né? Então, percentual de utilização e quantidade de memória utilizada são métricas diferentes. Então, quantidade de memória utilizada, por exemplo, é um valor que ele vai te mostrar em megabytes. Percentual é um valor em percentual. Então, vamos deixar aqui o used%. Para CPU, eu posso coletar métricas por padrão, ele só coleta o percentual de utilização, né? Cadê? Aqui, ó, CPU Utilizations em percentual, e ele mostra aqui os créditos de CPU, não tem outras métricas, inclusive ele já começou a coletar aqui, ó. Então, se eu quiser outras métricas aqui de CPU, de swap, de disco, de processamento, de I/O, de interface de rede, eu consigo marcar tudo aqui, né, e selecionar essas métricas. Vamos deixar essa aqui de memória marcada. Venho aqui em Next. Ele vai carregar, eu dou um complete e pronto. Eu já tenho aqui as minhas métricas configuradas. Daqui a pouco eu já vou, se eu acesso aqui o CloudWatch, eu já vou conseguir ver ali as minhas métricas customizadas. Se eu venho aqui em Metrics, All Metrics, elas vão aparecer justamente aqui nessa parte de Custom Namespaces, tá? Aqui vai mostrar métricas, deixa eu ver se já é dessa instância. Não, não é dessa. Deve ser da outra aqui que eu estava testando antes, né? O final é 9F. Não, é de outra instância. Então daqui a pouco ele vai demorar uns 20 minutos aqui para aparecer, no máximo. Você já vai ter acesso aqui às suas métricas. E o interessante, mais interessante ainda, é que se você marca essa opção aqui, ele mostra também essas métricas customizadas aqui nesse dashboard direto aqui no EC2. Então, além das métricas aparecerem aqui no CloudWatch, como é padrão de acontecer, elas vão aparecer aqui também, para que você tenha um acesso rápido a essas métricas customizadas. Então, você consegue ver memória daqui a pouco, né? A gente vai conseguir ver memória por aqui também. Eu vou voltar daqui uns 5 minutos, tá? Para esperar as métricas aparecerem aqui, para mostrar a vocês como vai ficar aqui nessa tela, tá? Então, vou ali e já volto. E olha só, eu tenho aqui então o meu servidor, configuramos a métrica customizada de memória. Se eu venho aqui e marco essa flag,
o que acontece é que ele me mostra aqui abaixo a métrica de percentual de memória utilizada aqui no próprio console de EC2. Eu não tenho nenhuma informação, que a gente acabou de configurar, ele vai demorar um pouquinho para agregar os valores aqui e mostrar, mas daqui a pouco ele já vai aparecer. Mas aqui ele já aparece, tá vendo? Então ele já me mostra aqui que essa métrica, ela tá viva, ela existe aqui, ela tá sendo coletada. Se eu clico aqui em View in Metrics, por exemplo, ele vai abrir diretamente o console do CloudWatch, talvez por lá já até tenha aparecido alguma coisa, não, parece que não. Vamos mudar aqui para 1 minuto, ó, já começou a aparecer. Então, se eu pego esse pedacinho, eu já consigo ver alguma coisa aqui próximo dos 20%. Então tá aqui, ó, 21, ele tá coletando de 1 em 1 minuto, né, com a granularidade. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Aqui por aqui não. Deixa eu, se eu dar um refresh aqui, de ver se... Aqui, olha, já aparece um pontinho aqui. Já apareceu um pontinho aqui próximos dos 20% também. Então é isso, galera. Nova funcionalidade aqui no console de EC2. Ficou muito mais fácil agora você configurar o seu agente do CloudWatch, né? Ficou bem interessante isso. Agora você consegue fazer isso diretamente aqui pelo console e ter esse procedimento feito de uma forma bem mais facilitada. Lembra sempre que você tem que ter uma role vinculada à sua instância EC2 e você tem que ter as permissões nessa role, que são aquelas duas permissões que eu mostrei aqui para vocês, ou você pode criar sua policy customizada ali também e fazer esse procedimento. Fechado? Deixa aqui abaixo se ficou ainda alguma dúvida sobre esse ponto, sobre esse procedimento, que aí eu vou ler com bastante calma e responder as dúvidas que aparecerem por aqui. Deixa aqui os comentários, sugestões de próximos vídeos. No mais, é isso. Tamo junto, vejo vocês por aí nos próximos vídeos. É nóis. Valeu!